E a Liliane fica aqui de junto, escutando tudo e sendo uma espécie de suporte. Aqui. Bom, mas vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer essa etapa da participação social do monitoramento? Nós temos um relatório que vocês receberam, onde nesse relatório nós vamos compartilhar aqui na tela. Ele tem um conjunto de informações, não tantas informações assim, mas basicamente é, informações sobre a proposta da escuta, o que a secretaria disse que ia fazer do ano de 2024 e Ô, o que a Denis, secretaria. Pois não? vou te interromper aí para saber se o problema é só no meu. Eu estou com um eco no, na tua fala, eu não sei se os demais estão com esse problema. Se não tiver, o problema é no meu mesmo. Aqui está tranquilo. Não, Aqui tá também tranquilo. está tranquilo. Então é Sem no meu. mal. Tá tranquilo. Então, Tentar resolver aqui. exato. Não é porque você tem dois ouvidos, não, Leodir? Não, só um. Então, Eu estou. Vai, Denis, continua. Então, vocês receberam o relatório com as informações de como as secretarias atenderam às propostas que elas se comprometeram a atender no ano de 2024, e a ideia é que esse relatório seja analisado junto aos colegiados territoriais. As impressões ou conclusões dos colegiados devem ser registradas num campinho, certo? Num espaço lá numa célula, certo? Que não comece. Quer dizer, claro que vocês não vão ter tempo de fazer isso de hoje para amanhã, mas nós vamos mandar um relatório definitivo. E por que um relatório definitivo? Porque como estamos trabalhando com planilhas, nós vamos bloquear todas os campos da planilha que não seja é, a, o campo onde vai ser registrado as impressões do colegiado, né? E aí vocês vão receber isso ainda. Então, segure a ansiedade também de hoje para segunda-feira, não dá para fazer, certo? Muita coisa. Vocês receberam também um link para uma aplicação do que a gente chama Power BI. Esse link é um suporte para auxiliar dos trabalhos do colegiado. Essas informações que vão estar nesse aplicativo do Power BI, vocês vão ver daqui a pouco, certo? Aqui. E vocês receberam também um pequeno texto com orientações do como proceder. A ideia hoje aqui é que, de posse dessas informações, vocês tenham construído já os juízos de valor necessários para terem dúvidas, incertezas ou assimilarem por inteiro o que vamos fazer a partir de agora. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui o relatório que vocês receberam. Ele não vai estar no melhor formato, certo? Mas vamos lá aqui em compartilhar. Eu abro aqui em janela, Denis, e cadê? Meu Deus do céu, eu sempre me perco aqui dessa hora. Caramba, eu já sei aqui o que foi que eu fiz. Vamos começar então pelo Power BI. O Power BI subiu daqui também? Hein, Rita? Não, tela é a tela propriamente dita, então eu compartilhar a tela não faz certo sentido, certo? Algum, mas aqui, parará. Ah, pronto, está bem abertinho aqui. Compartilhar janelas. E eis aqui, estão vendo aqui um relatório chamado Andamento do Atendimento das Propostas das Escutas. Aqui está as vossas telas, eu espero que com a resolução razoável para vocês entenderem. Então, o que é que diz esse relatório?
Eu peguei um exemplo aqui da Bacia do Paramirim, porque a Bacia do Paramirim é um território que não tem tantas propostas assim sendo executadas desse ano de 2024. Então, o que é que temos aqui? Uma informação redundante, que é o exercício, mas como estamos trabalhando com planilha, a gente tem que manter esse campo aqui para a gente não se perder. Nós temos o outro campo, é o nome do conselho ou território. Por que é que está o nome de conselho ou território? Porque, embora nós tenhamos a escuta pelos territórios, que foi aquele processo que aconteceu através de audiências públicas, nós tivemos uma ação semelhante com os conselhos estaduais de políticas públicas. Então, Conselho Estadual de Saúde, Criança e Adolescente, LGBTQIA+, Economia Solidária e por aí vai. A terceira coluna que nós temos aqui é o órgão responsável pelo atendimento dessa proposta da escuta. Então, se a gente olhar aqui, tem proposta para ser atendida pela SEADES, pela SEDU, infraestrutura hídrica e saneamento, pela própria CEPLAN, pela SPM e pela SEADES. Alguns territórios vão ter mais linhas, outros vão ter menos, isso tudo muito em função de como foi a estratégia de atendimento das propostas pelas secretarias de governo. Um campo aqui de código da proposta, que é um campo que ele não vai ser levado em conta por vocês. Na hora de trabalhar é uma referência só para a gente saber, no caso de buscar alguma coisa do FIPLAN, que outras informações nós temos em relação à proposta. Temos o campo aqui que é a descrição da proposta, que é aquilo que os colegiados demandaram e as secretarias atenderam integral ou parcialmente. Então, por exemplo, a primeira proposta aqui da Bacia do Paramirim é ampliar a oferta de profissionais multidisciplinares para o atendimento de crianças, adolescentes e idosos vitimados pela violência. O que foi, então, seguindo aqui o exemplo, deixa eu girar a tela um pouquinho mais para o lado, nós temos um outro campo aqui chamado atividades programadas. Em atividade programada, eu me esqueci de abrir aqui para compartilhar, mas eu mando para vocês também por e-mail. Nós temos aqui um pequeno glossário, que é o significado de cada uma dessas informações, para justamente vocês não precisarem ficar fazendo anotação ou apelando para a memória de vocês. Tem um microfone aberto aqui, eu gostaria de, se tiver alguém aí que perceba o que é que está aberto. Se não percebeu, Josiane, fecha aí o microfone do falastrão. Pronto, o falastrão já foi devidamente silenciado. Então, a atividade programada é o que a secretaria disse que ia fazer nesse ano em relação a essa proposta. Então, aqui no caso, que foi que a SEADES disse em relação a ampliar a oferta de profissionais multidisciplinares. Ela diz o seguinte: vou ampliar a oferta de serviço de proteção social especial. Ponto. Ela disse que ia fazer isso no ano de 2024. Então, todos os campos aqui, todas as informações que estão nessa coluna, atividade programada, é o que a secretaria disse que ia fazer para atender a proposta da escuta. Então, deixa eu ver um negócio aqui pequeno. Bacia do Paramirim pediu para implantar a Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência no território. Foi que a SPM disse: implementação de centros de referências em territórios. É a resposta dela. O que significa centro de referência em territórios? Ela poderia ter sido mais didática na explicação, mas não foi. Segue a vida. Indo mais um pouquinho para o lado, nós temos aqui uma coluna que diz se essa proposta vai ser atendida nesse exercício ou não. Como estamos checando aquilo que foi atendido, então eu já filtrei aqui com o sim. Aí vocês podem me perguntar
e é legítimo que vocês perguntem, e se eu tivesse no lugar de vocês, eu perguntaria, assim, Denis, mas eu queria saber. Tu desativou o microfone. Ixi, meu Deus, o que foi que aconteceu? Isso tem um espírito obsessor aqui ao lado, né? É, é. Aí tá duro, hein? Olha, como eu falei que Liliane está aqui do lado, eu não estou dizendo que ela seja um espírito obsessor, não. Certo? O espírito obsessor é mais fluido, ele está aqui mais envolvendo, certo, esse terminal. Mas vamos lá. Então, vocês poderiam me perguntar, e aí, antes que vocês me perguntem, eu já estou aproveitando que eu estou falando alto e Josi está aqui nessa reunião, para a gente preparar um relatório com as propostas que não foram programadas para serem atendidas em e não foram atendidas em 2024. E por que essa informação é importante? Porque a gente tem que fazer o acompanhamento também do atendimento dessas propostas. Ou seja, o PPA ele tem 4 anos: 24, 25, 26, 27. Se a proposta não estava prevista para ser atendida em 24, aí o colegiado tem que ficar de olho. Epa, será que vai ser atendido em 25? Será que vai ser em 26? Ou só em 27? Então, por isso que é importante a gente ter informação do que foi atendido para efeito de controle social, mas é interessante também que a gente acompanhe aquilo que não foi atendido, porque em algum momento ele terá que ser atendido. Bem, que informações temos mais aqui? Coluna andamento do atendimento, que aqui é onde está a parte principal do nosso trabalho. Nessa coluna aqui, as secretarias disseram o que foi que ela fez em 2024. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Bacia do Paramirim, a galera pediu profissional multidisciplinar, a SEAD disse que ia ampliar a oferta, e o que é que ela disse que fez? Não. Ela disse, o que é que ela disse que fez? O Estado faz ampliação para a oferta do serviço, competindo ao município a contratação dos profissionais que irão atuar. Então, ela já disse aqui que a contratação do profissional não é com ela. Ela disse o seguinte: olha, eu amplio a oferta do serviço. Agora, o que é ampliar a oferta do serviço para além da contratação de profissional? Talvez tenha um serviço de capacitação para esses profissionais, talvez aparelhar fisicamente o município para que os profissionais contratados pelas prefeituras atuem, certo e tal. E aqui temos várias outras perguntas ou várias outras respostas. Então, por exemplo, vamos pegar a segunda proposta aqui do Paramirim, que foi direcionada à SEDU. A proposta é apoiar a execução dos planos municipais de saneamento básico e gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Foi que a SEDU disse que ia fazer. Vou elaborar os planos intermunicipais de resíduos sólidos. Foi lá e pau, vou fazer tal coisa. Aí ela chegou mais à frente, disse o seguinte: fiz em 2024, fiz alguma coisa. O que foi que eu fiz? O Plano Estadual de Resíduos Sólidos foi concluído em outubro de 2024 e prevê apoio técnico aos municípios para a elaboração do plano. Todavia, é válido reforçar que a implementação de tais planos municipais é de competência dos municípios. Então, o que é que a, a SEDU está dizendo agora? Ela diz o seguinte: olha, eu fiz o Plano Estadual de Resíduos, certo? Isso prevê um apoio técnico aos municípios na elaboração dos planos. Agora, quem vai elaborar o plano é o município. Então, o que vale dizer que o município que tiver a iniciativa de procurar a SEDU para fazer seu plano é quem vai ganhar, vai angariar potencialmente apoio técnico para tal. E assim, temos várias respostas para várias propostas que nós não vamos ler todas aqui, certo? Por conta
do nosso tempo exíguo. Tem uma questão aqui que Josi, como ela está me escutando ali, porque eu falo alto, certo? Tem uma proposta, Josi, lá da CIS, a território 6400, proposta 0042, que ela está dizendo que ela fez alguma coisa esse ano, mas não está aparecendo o que foi que ela fez. Certo? Então, a gente vamos dar uma checada. E se vocês perceberem situação semelhante em outros territórios, manda para cá para a gente equacionar este bug. Porque isso aqui é um problema. Se ele disse que fez alguma coisa, o sistema teria que exigir que ele preenchesse. Mas não vamos também gastar energia aqui agora nessa questão, porque mais vamos correr atrás dela. E, por fim, nós temos aqui uma coluna perguntando: o atendimento foi finalizado? Ou seja, aquilo que eu fiz em 2024 bastou para a proposta da escuta? Todo mundo diz não. O que vale dizer que no ano de 2025 essas secretarias vão fazer mais alguma coisa. Essa coisa a gente só vai saber mais lá na frente, quando começarmos a apurar o exercício de 2025. Então, para esse relatório, certo? Vocês têm alguma dúvida específica em função ao formato dele? Não ainda dúvida em relação ao trabalho com os colegiados, mas uma dúvida sobre o relatório enquanto tal? Para mim O, tá tranquilo, assim. pronto. O silêncio, Ah, agora vou fazer uma pergunta. Tá bem Não silêncio. fiquem aborrecidos, não. Pronto, Leonardo ali levantou a mão. Diga aí, boa Leonardo. tarde a todos. Boa tarde, Denis. Então, nesse caso aí, Denis, esse relatório, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Neste caso aí, vocês vão reenviar novamente, né? Esse relatório com as partes que não é para a gente responder, ou seja, bloqueado, com acesso restrito, correto? Microfone, a única parte que vai estar aberta é essa coluna aqui, avaliação do colegiado, onde vocês vão registrar aquilo que o colegiado decidiu, deliberou, entendeu, compreendeu e tudo. Inclusive, nós aqui, né, na pessoa da nossa coordenadora Rita, que foi, inclusive, reeleita agora no último dia 19 de fevereiro, nós já estamos já fizemos 3 reuniões com o NTE, Secretaria de Educação, também a CABA, a IATE, a DAB, e aí tem outras agendas para na próxima semana já estar fechando aí, aqui do Médio Rio das Contas. Tudo bem. Os dados não vão mudar, só muda aqui o espaço para registro. Agora, bom, claro que se o colegiado fizer uma avaliação substancial, beleza, eu temo como. Não é aquela coisa, lugar comum de que a pressa é inimiga da perfeição. Não é isso. Mas a pressa talvez não seja. O prazo é desejável, mas talvez ele não seja a principal variável nesse momento. Mas tudo bem, estão tocando, segue em frente. Monira pediu aqui a palavra. Denis, qual é o prazo para a gente poder entregar, fazer essa devolutiva para vocês? Vamos chegar lá. Temos mais dois passos aqui e o deles, essa questão vai estar colocada. Então, eu vou parar esse compartilhamento aqui. Deixa eu falar só duas coisas. Uma delas é o seguinte: por que a gente vai bloquear isso aqui? Porque nós já tivemos experiências dolorosas que, com a melhor das intenções, as boas intenções são dolorosas também, às vezes, ou trazem resultados dolorosos, é que muitas das vezes as pessoas, na perspectiva de melhorar a apresentação das informações, pegam o relatório e viram ele de cabeça para baixo, e aí, na hora da gente sistematizar
as respostas, a gente tem uma dor de cabeça boa. Mas não é que a gente queira cercear ninguém. Bom, esse relatório, como todo relatório, vocês já devem ter percebido, se vocês tentaram imprimir, ele ocupa mais de uma folha de papel. Se a gente diminui as letrinhas, ele pode ficar com problema de legibilidade. Mas como não tivemos muito como fugir nesse exato momento para o ano, a gente vai ter notícias boas, esperamos. Temos 10 meses aí para consertar alguma dessas questões. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou trazer para compartilhamento um outro elemento da nossa... Cadê aqui? Cadê o danado do BI, seu Denis? Pronto. Deixa eu abrir ele aqui. Ele já estava aberto aqui, eu não sei por que eu não tinha acertado antes fazer o compartilhamento. Aí é um problema de burrice minha mesmo, não tem muito pode correr, não. Ah, tá aqui. Bom, vocês viram agora, vocês estão vendo agora, uma tela, né, chamada Atendimento das Propostas da Escuta Social, que vocês receberam o link para chegar nessa tela, e eu tenho certeza que entre um folguedo momesco e outro vocês clicaram, certo, nesse link, só que não, certo? Onde nesse link a gente tem todas as informações que estão lá no relatório, certo? Então, e eu tenho a possibilidade de fazer aqui várias pesquisas. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui, como eu apresentei o Paramirim, eu vou procurar aqui pelo nome do território. Então, cadê Bacia do Paramirim? Cliquei em Bacia do Paramirim e apareceram aqui as propostas que as secretarias ficaram de atender. Só que eu tenho a impressão aqui que não temos só as propostas atendimento. Deixa eu ver aqui atendimento. Ah, atendimento, sim. Aí, pronto. Ela agora já ficou com as mesmas informações, só que com outra organização do relatório. Certo? Então, você tem aqui a descrição da proposta, você tem a atividade programada, você tem o andamento, você tem o órgão. Certo? E aqui o que vai ser atendido, o que foi atendido em 2024, que não foi atendido em 2024. Vocês já podem até, quem tiver à disposição, e a curiosidade é uma boa auxiliar nesse momento, no momento de lazer de vocês, ou do momento aqui que vocês não estejam aqui fora da reunião, entra lá e vê quais foram aquelas que não foram atendidas. Então, a gente pode selecionar também por órgão, pelo código da proposta, está aqui pelo conselho, se foi atendido ou não, e aqui aparecem essas informações. Por que é que nós organizamos essa apresentação? É que muitas das vezes pode ser mais prático, gente, se vocês estiverem fazendo uma reunião presencial num espaço físico que tenha um projetor, é muito mais razoável vocês estarem lendo e analisando as propostas por aqui, certo? Porque aqui elas estão mais jogando isso na tela, isso fica mais legível. Ou, se vocês estiverem fazendo uma reunião online, vocês projetando essa tela, a legibilidade é melhor do que a do relatório. Porque o relatório você tem que ficar fazendo os scroll laterais aí, gira para a direita, gira para a esquerda e atrapalha o acompanhamento. Né? Então, nós temos esse elemento, esse suporte, para que vocês possam ter a vida facilitada durante esse trabalho todo. Esse suporte aqui tem as mesmíssimas informações que estão lá no relatório. Se vocês descobrirem coisas diferentes,
avisem a gente, não guarde para vocês, certo? Porque se tiver alguma coisa diferente, é algum problema que tem que ser equacionado e nós estamos aqui, certo, para isso. Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque aí nós vamos, deixa eu fechar umas telas aqui para ficar mais leve aqui. Ô, Denis, Nossa. por gentileza, Diga, você pois acessou não. aí eu estava tentando encontrar isso aqui no online e não estava conseguindo. Aí você acessou. Não poderia mostrar o caminho novamente para eu Não, poder. o caminho é um link que Ah, vocês receberam por e-mail. Se alguém não recebeu, perfeito. entre em contato com o articulador e pede para estar enviando, Perfeito, certo? muito Mas obrigado. em algum e-mail ele está presente. Robson Vieira pediu a palavra. E Danilo também depois. Certo. Eu só queria fazer uma observação que esse link ele não está funcionando, por exemplo, no navegador da Google. E aí, às vezes, a pessoa pode achar que o link está quebrado ou algo do tipo. No meu caso, funcionou bem no celular e no navegador próprio aqui do Windows, mas nesse da Google não No funcionou. Google Chrome não funcionou. Então, Isso. certo? Vamos anotar isso aqui para conversar com o pessoal da informática, porque, por exemplo, aqui eu abri do Google Chrome. Tem Pode como ser jogar aí no grupo, Denis, agora esse link para testar aqui no Chrome? No Chrome seu abriu aí, no de Não, mas o Robson Chrome não. é meu abriu, eu dou de Robson não. Por isso que a gente vai consultar o pessoal da informática, que pode ser um problema de configuração ou um problema de versão, né? Mas aí a gente resolve. Está registrado, a gente tem que ter uma resposta para tal, porque inclusive, como a ideia é que essa informação seja pública, pode ser que tenham membros do colegiado que tenham também dificuldade de acesso, e aí a gente tem que sanar essa questão, certo? Danilo, Retiro. Era isso mesmo que eu ia te falar. No nosso, o link no celular a gente consegue acessar numa boa, agora já no Uhum. computador não consegue. Não, Seria tudo isso. bem. Vamos ver isso, tranquilo. Agora, por fim, mas não menos importante, vamos ao como fazer. O como fazer, eu tenho que ver aqui onde é que tá. Aqui. Chegou aí para vocês? Um documento chamado Sim. Análise do Perfeito. Atendimento das Propostas das Escutas Territoriais. Então, aqui a gente tem a pretensão de oferecer um passo a passo sobre como trabalhar. Então, o objetivo: avaliar o grau e a qualidade do atendimento pelo governo estadual das propostas apresentadas pelas escutas territoriais e incorporadas ao PPA. Esta avaliação é realizada pelos colegiados territoriais sob a supervisão da CEPT-CEPLAN. Denis, Entendam eu não estou vendo a tabela. o arquivo? Não está É o vendo o mesmo. arquivo compartilhado? É um Word. É um É- texto Isso. Word. E a mesma O informação foi Word, enviada. estou vendo. A Onde tem tela o não passo- abre. Não é planilha, não. É um Word. Não é planilha, não, é um documento E para mim está Word. aparecendo. Toca o barco aí, eu não estou vendo, não. Beleza. Mas aí deve estar em algum e-mail seu, certo? E eu vou dar uma lida aqui, que ele é simples, também não tem grandes complexidades. Insumos para análise. Relatório andamento do atendimento das propostas das escutas, é aquele relatório que a gente conversou neste instante, visualização de dados do andamento do atendimento através do Power BI. Resultado esperado, seja onde é que a gente pretende chegar. Manifestação dos colegiados territoriais acerca das informações prestadas. Esta manifestação será registrada em espaço para esse fim no relatório que eu mostrei. É aquele núcleo, aquela célulazinha lá que está em branco. Então, o que a gente quer? A gente quer que os colegiados se manifestem. Digam lá, não, porreta, esse governo é retado, ele fez isso mesmo. Ou diga lá, rapaz, não fez porra nenhuma. Ou eu não estou entendendo o que foi que ele fez. Certo? Tal. Vale tudo. Só não vale usar palavras de baixo calão, que isso às vezes eu uso aqui na reunião só para dar ênfase, certo, ao espírito da coisa. O passo a passo.
insumos encaminhados aos colegiados, ADTs e articuladores territoriais pelo NGT. Isso foi feito. Aliás, aos colegiados, ainda não. Por quê? Porque nós estamos tendo esse momento aqui para todo mundo ficar em ponto de bala, com tudo na ponta da língua, para quando a gente mandar para os colegiados e os colegiados questionarem vocês, vocês já estarem com tudo organizado na cabeça. As propostas devem ser analisadas ou, atentem para o ou pelos GTTs, ou pelas câmaras temáticas, ou pela plenária do colegiado. Então, isso aqui não tem uma regra fixa. Desejável organizar os GTTs? Sim. Possível? Cada um de vocês é que vai analisar a partir da realidade do território, do colegiado. Câmaras temáticas, eventualmente, pode ser a Câmara Temática de Mulheres, é o espaço mais pertinente para fazer a análise das propostas com ênfase de gênero. Bom, após a leitura, ou não rolou nada disso, faz com a plenária do colegiado. O desejável é que essa avaliação seja avaliação de alguma forma coletiva. Não é o caso, sentou o coordenador, o ADT e fizeram. Bom, se for isso, paciência, a gente não vai... a gente vai aceitar. Mas temos que entender que não é a melhor maneira de se fazer uma avaliação, porque é o colegiado que tem que fazer, ou deve fazer, essa avaliação. Após a leitura das informações contidas no relatório, o colegiado deve refletir sobre as informações disponíveis e elaborar uma resposta. Algumas perguntas orientadoras para análise. São só 2 perguntas orientadoras. Ela não é uma camisa de força, mas se ninguém souber por onde começa, é uma pista. 1. O andamento do atendimento é de fácil compreensão? Ele está redigido de forma clara? E a outra pergunta orientadora é: o andamento do atendimento guarda relação com a atividade programada e com a descrição da proposta? Ou seja, aquilo que o governo disse que está fazendo tem a ver com o que ele disse no início do ano que iria fazer? E mais ainda, tem a ver com a proposta da escuta? Por isso que nós listamos aquelas 3 informações, que é justamente para o colegiado poder fazer esse comparativo. Estas perguntas orientadoras são a referência para análise. Outros aspectos podem ser considerados e registrados. É necessário que todas as propostas da escuta tenham uma avaliação do colegiado, nem que seja uma avaliação não entendi nada, ou seja, o ideal é que não fique nada em branco. Tá? Após o preenchimento de todas as informações necessárias, as informações dos relatórios devem ser encaminhadas ao CPT-CEPLAN, mas eu tenho a impressão que aqui eu me passei, eu devo ter pego uma versão mais antiga, Vanduí, porque me parece que a orientação é que fosse enviada para os articuladores, né? E aí os articuladores, a gente faria essa síntese aqui. Então, o que está escrito aqui, vocês não levem em conta e levem em conta o que está escrito lá do documento que foi enviado para vocês. Cronograma de trabalho. A ser construído pela CGT, certo? Tal. Aí nós temos aqui 2 datas de referência. A formulação aqui também está um pouco mais detalhada no documento que Vanduí enviou. Por quê? Porque nós temos 2... para que é que essas informações servem? Ou seja, qual é o futuro delas? Elas vão ser enviadas ao CAPA, que é a Câmara de... vão ser sintetizadas, remetidas ao CAPA, que é a Câmara de Acompanhamento do PPA. Essa Câmara de Acompanhamento do PPA, ela se reúne par e passo com o CDT. Por quê? Porque a composição dela são os membros do CDT que representam os colegiados. Então, como vamos ter uma reunião do CDT no dia 26 de março, essas informações, o que a gente conseguir fazer até, sei lá, 20 de março, deve ser enviado para cá para a gente fazer a síntese. Ah, Denis, eu não consegui fazer até 20 de março. Bom, não deu para fazer, se esforçou, se empenhou,
certo e tal, apelou para os santos, orixás e outras entidades, mas mesmo assim não conseguiu fazer, você não vai inventar colhuda lá do própria mão para dizer que fez, né? Aí informa, olha, não fiz por conta disso, tá ligado à lanterna. Não fiz por conta disso, disso e disso, mas aí nós vamos ter outra reunião do CDT e do CAPA, por consequência. Em junho, aí você tenta fazer até junho. Certo? Assim, o que o CAPA decidir, certo? O CAPA vai encaminhar para o CDT, que, após análise, encaminha aqui para a Superintendência de Gestão Estratégica, que é quem cuida do monitoramento, certo? Das políticas de governo, do monitoramento do PPA. Nós estamos aqui fazendo monitoramento das propostas da escuta, ou seja, da participação social, e essas informações são remetidas às secretarias de governo, que acreditamos que elas vão colher esses insumos e vão aprimorar os seus processos. Dúvidas? Denis, Alex do Extremo Sul. Pronto, Alex, depois Eda. Deixa eu te falar. Eu entendi pela ordem que você foi dizendo que o mais legal, o mais gostosinho seria fazer pelo GTT, não sendo possível pelas câmaras, não sendo possível pela plenária. E agora você falou sobre o prazo, esse mês ainda, 26 de março, né, que é a reunião do CDT. Isso, você estava sugerindo que a gente fizesse até dia 20. Isso significa que a gente vai ter que fazer online também. Por exemplo, os GTTs, creio que a gente consiga mobilizar aqui no Extremo Sul online. Não tem nenhum problema, né? Desde que responda a meta que está sendo proposta. Nenhum problema. Essas tecnologias, elas vieram e se consolidaram e vieram para ser potencializadas. Né? Então, quem puder fazer online, particularmente, eu acho, inclusive, que é um avanço fazer online. Obrigado, desligo. Ieda. Denis, boa tarde a todos aí, que eu não vi. O negócio que está apertando aqui para mim, aqui no território, porque agora, 8 de março, nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, e o ano passado o CODETE fez um movimento muito grande que repercutiu bem para o colegiado. E acontece que a gente está fazendo, esse mês de março estamos todos cheios de programação. A minha preocupação, que eu já conversei com o núcleo diretivo aqui sobre essa atividade, é o prazo, que para a gente está apertado por conta dessa demanda aqui do Dia Internacional, que a gente vai comemorar não só o dia 8 agora, que está já chegando em cima aí, que a gente muita gente viajou no carnaval, do núcleo diretivo que estava ajudando, e sobrou muito para mim e para a coordenadora. Aí o que eu estou pensando é o prazo, mas se a gente atrasar um pouquinho, é por conta dessa demanda que está muito grande para a gente fazer. Até a prefeitura a gente conseguiu colocar aqui junto, porque não é muito católica com o colegiado, a gente conseguiu entrar aí com eles também. Tá vendo? Não, tudo É o bem, prazo. Quando ir? Veja, pessoal, muitas vezes é preciso que a gente reflita o que é esse trabalho. Esse trabalho, na verdade, é uma de controle social de política pública, né? É uma prerrogativa de qualquer cidadão, qualquer grupo, fazer controle social. E o que a gente está colocando aqui nas mãos do colegiado é um privilégio, na verdade, em a gente estar disponibilizando o resultado do que as secretarias estão fazendo em relação às propostas da escuta. Então, há de ser de interesse dos colegiados territoriais. E vocês têm que passar essa mensagem para eles. Para eles, quer dizer, para o colegiado. Não gosto de falar eles e nós, não. Eles, no caso, o colegiado. Os colegiados. E nós colocamos no e-mail, eu estava recuperando aqui o e-mail que eu tinha encaminhado, nós colocamos aí no e-mail um primeiro prazo para 20/3, a análise encaminhada nesta data será tratada na reunião do CAPA de 25 de março. E um outro prazo
que é 30/6. Claro que essa análise que foi feita depois do dia 20 desse mês, só será tratada lá na reunião de junho, né? Se for tratada, se entrar na pauta do CDT lá em 20 de junho, a prioridade é essa de 20/3. É importante que se dialogue bem isso com o colegiado territorial e também assim, ó, não é uma obrigação do colegiado territorial, isso tem que ser um interesse, né? Esse discurso que a gente tem que aprender com eles, os pares aí do colegiado, tem que ser um interesse do colegiado fazer o acompanhamento das próprias propostas que foi elaborada pelo próprio colegiado. Então, assim, faça um esforço de tentar colocar aí na cabeça do núcleo diretivo, para que a gente possa ter esses resultados até o 20/3. Quem não puder, como Ieda está falando aí, tá com muita atividade. Quem não puder, aí paciência. Aí, provavelmente, os resultados, os pareceres que vierem, será tratado lá na outra reunião do CAPA, lá no meados do ano, né? Mas é isso, é só para mostrar, só para dizer para vocês que é importante que vocês empreendam esse discurso junto aí ao núcleo diretivo, junto às pessoas dos colegiados territoriais, que isso é uma riqueza no sentido de informações que a CEPLAN está devolvendo, colocando para eles isso, né? Digamos assim, uma prerrogativa, é um direito de qualquer cidadão, do colegiado, de qualquer grupo, fazer controle social, mas nós estamos colocando esse instrumento que não existe em lugar nenhum do país, a não ser aqui na Bahia. Em relação a isso, a gente vai lá, faz a escuta social, a gente faz a devolutiva, dá a oportunidade, pergunta para a secretaria o que é que a secretaria está fazendo com cada proposta e dá essa devolutiva para o colegiado, e o colegiado tem o direito, né, a prerrogativa de analisar essa resposta da secretaria, que muitas vezes não está tão redondinha, vocês vão ver. Então, é nisso aí também que o colegiado deve se pegar, se a resposta está boa, se não está boa, se tem qualidade o que foi feito, se não tem, e fazer esse controle social da política pública. Eu só queria falar isso para a gente perceber o quão rico é esse sistema de informações que a gente está colocando à disposição da sociedade, entendeu? Por meio do colegiado territorial. É importante que a gente empreenda esse discurso e faça esse tipo de convencimento. Certo? Valeu. Obrigada, Ieda. Obrigado, Roduí. Galera, como estamos aqui em silêncio, eu entendo que todos estão suficientemente instrumentalizados para meter a mão na massa, né? Tiago entrou aí para falar. Ai. Levantou a mão aqui. Tiago. Então, Tiago, depois Danilo. Estão me ouvindo, pessoal? Alô? Sim. Beleza. Sim, bom, pelo menos já chegou aqui no extremo sul. Então já está na Bahia toda. É importante, pessoal, a gente ter uma certa clareza que a gente não vai ter respostas para tudo, né? E para todas. Esse processo de participação social do monitoramento é algo que a gente está iniciando agora. Então, nós estamos desenvolvendo as ferramentas. Nós não temos ainda, como, diferentemente da escuta social do PPA, que a gente está na quinta, fizemos, né, no ano retrasado, a quinta escuta social. É a primeira vez que a Secretaria do Planejamento e o Governo do Estado vem num esforço de implementar a participação social no monitoramento. Então, é um início de processo. Então, isso evidentemente que envolve nosso empenho máximo no sentido de obter a melhor resposta, mas também não vamos achar que a gente vai ter tudo perfeito ou que teremos
aquele compromisso de que aquela ação que está ali, se não foi executada, se deixou de executar, a gente tem que cobrar para fazer, para acontecer. A gente tem que ter ciência do papel dos colegiados no entorno de informar aquilo que o colegiado e o território está percebendo, mas não a responsabilidade ativa de assumir a execução da política, ou achar que a partir daquele relatório, na semana seguinte, já vai haver uma transformação. Não é bem assim, para a gente também não estar criando expectativas demais para a população. É um passo importante, é um passo muito importante. A gente já vem aqui na CEPLAN há muitos anos tentando iniciar esse processo no monitoramento. A gente entendia que a participação social não deveria se dar só no processo de planejamento, né? Apresentou a escuta, entregou, tinha até uma devolutiva do que tinha sido incorporado ou não, mas a gente não tinha, ao longo da execução do PPA, um trabalho junto com os colegiados para ir acompanhando, né, essa execução das coisas que vão acontecendo no território. Tem muita coisa que muitas secretarias não colocaram ainda, né, não entraram no sistema nosso, no FIPLAN, para alimentar, e aí vai ter aí algumas limitações de análise com base nisso. Uma coisa que é importante é a gente ter clareza e um esforço de estar mobilizando o máximo de segmentos possíveis para estar nesse processo. Por isso que é importante o GTT, que talvez tenha sido o maior esforço nosso de estar envolvendo, para além do colegiado, pessoas que entendem daquele tema no território, porque a gente, e muitas vezes é comum, a gente que está lá na coordenação, participando ativamente do colegiado e tem um núcleo diretivo, achar que a gente tem que saber de tudo o que acontece no território. Ou pior, se a gente não sabe, a gente acha que não existe, né? E não é bem assim. Então, envolver servidores do Estado, do território, para esclarecer algumas coisas é importante. Então, se eu tenho ações na área de educação, a coordenação do núcleo territorial de educação, se puder participar, ótimo. É um dever até para estar orientando e esclarecendo algumas ações da educação no território. Quem é do Núcleo Regional de Saúde também, quem é do INEMA, os servidores da segurança pública. É importante envolver esses servidores, porque eles vão poder esclarecer alguns pontos que talvez a secretaria tenha colocado lá no sistema, que a gente tenha dificuldade de compreender, mas para quem está lá na ponta e quem é responsável pela política pode tá melhor esclarecendo. Então, nós temos que usar a rede, né? As pessoas nos municípios. É muito comum na coordenação do núcleo diretivo do colegiado, o coordenador sempre pede, mas como é que eu vou saber que foi feita aquela barragem no município tal? Eu preciso de um carro, eu quero diário, porque eu preciso me deslocar para ir lá ver, confirmar se teve, se não teve. Não é bem assim. Esse trabalho não é de fiscalização da obra pública. É um trabalho para a gente passar a percepção da sociedade enquanto as políticas, que são milhares e milhares. A gente está trabalhando até então, pessoal, com a escuta, né? Com as propostas da escuta. Mas a gente tem uma expectativa mais lá na frente e que o colegiado ganhe envergadura e fôlego para analisar outras coisas que o colegiado entender que é importante. Não dá para analisar o PPA todo também. Nem a Secretaria do Planejamento, nem a superintendência que faz o monitoramento e avaliação do PPA tem, né, com toda a equipe de técnicos e com o FIPLAN, eles têm que escolher
as iniciativas, os principais compromissos e programas que vão ser monitorados com base na prioridade do governador, do secretário, né? Então, é muita coisa, tudo que o Estado faz. Então, a gente vai avançar para isso e depende de um bom GTT, bem formado, de boas câmaras técnicas. Então, se eu tenho uma câmara técnica de meio ambiente e nessa câmara técnica tem lá a representação do INEMA, tem a representação das ONGs que trabalham nessa área, nas instituições que são beneficiárias da ação do INEMA, tem um consórcio que faz a gestão ambiental compartilhada, que tem parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente, é parte executora dessas políticas no território. Então, evidentemente, eu vou ter um público qualificado que vai melhor contribuir com esse relatório. Agora, se eu sou uma pessoa que não sou do tema, não conheço e gosto de dar palpite em cima de um achismo ou de um raciocínio geral do que deve ser, e aí a gente achado que o relatório, evidentemente, tudo está errado, porque o governo não faz nada para a gente, que nunca acontece nada no território, que não sei o quê. Então, eu boto isso como linha de condução do meu raciocínio e sai, e tudo isso, de certa forma, às vezes tem uma aderência na percepção comum das pessoas. Aí a gente perde capacidade de ter um bom relatório próximo da realidade e com algum nível de análise para a gente interferir no sistema de monitoramento. Quanto melhor o relatório, melhor a gente entrega com boas informações, melhor a gente entrega para o sistema de monitoramento aqui da Secretaria, que vai sentar com as secretarias setoriais para discutir a execução dos programas de governo. Isso é algo inovador, porque até então o Estado sempre discutiu com ele mesmo. Então, sentava a equipe aqui de monitoramento com a equipe lá de execução, a gente analisava a execução físico-financeira e se a execução física-financeira estava boa, então o programa estava bom. E não necessariamente isso é positivo. Quando a gente traz a sociedade para participar, é para dar alguma informação mais qualitativa da realidade de como a coisa vem acontecendo. Então, eu vou dar só um exemplo. Aconteceu até agora numa escuta social que a gente fez em Santo Antônio de Jesus, por uma coisa bem específica. Mas tinha lá uma ação que o Estado fez. O Estado introduziu um curso de profissionalização, não lembro de que área, certo? E aí executou, está lá, executou do ponto de vista financeiro, executou do ponto de vista físico. A princípio estava tudo ok, mas quando a gente desceu, o pessoal não, a evasão foi alta, o local onde é o curso é distante, as pessoas não têm como ir, a diretora é chata, não atende a gente e a gente vai querer passar informações de como melhorar o curso, ela disse que não vai fazer, não vai receber. Então, começam a trazer informações que, a princípio, para quem está aqui no Centro Administrativo da Bahia, discutindo apenas com os técnicos e os órgãos, dificilmente a gente conseguiria capturar essa informação no sentido de estar melhor servindo ao cidadão e repensar algumas ações da política. Então, é importante a gente, então, só para finalizar, a gente ser muito sereno, tranquilo, mobilizar, formar nossas redes, ter ciência que é início de um processo, não cair na tentação do fiscalismo, denuncismo. Evidentemente, se coisas estão erradas, temos que sinalizar, mas temos que analisar com responsabilidade e com aquilo que, de fato, a gente saiba e conheça e tenha pessoas aí que possam estar colocando informações que correspondam com a realidade. Se a gente não tiver informação, não se sentir seguro para analisar um ponto aqui ou lá, não é obrigado a analisar tudo e todas as formas e coloca que até então não se tem informações para estar passando sobre aquela iniciativa, aquela ação que o governo vem fazendo no território e que fica num momento futuro. Teremos o CAPA funcionando, né, as reuniões do CDT, então
a gente vai ganhar uma dinâmica que eu espero que, com o tempo, a gente vá aprimorando tanto a capacidade do Estado de estar melhor passando as informações, com cada vez mais detalhamento, cada vez mais abrangentes, como também a sociedade vai perceber esse nível de organização, vai se capacitar melhor e a gente vai ter mais ferramenta de mobilizar as pessoas para dentro da política territorial, porque a gente vai ter um instrumento importante que a pessoa, opa, o Estado está querendo me ouvir e o que a gente discutir vai ter uma consequência na política pública, não vai ficar no vazio, certo? Então é isso, já falei demais, passa aí para o próximo. Muito obrigado e qualquer coisa também estou aqui à disposição para qualquer pergunta ou qualquer coisa. Pois, a próxima é a Ieda, depois Danilo. Oi. Boa tarde, Tiago. Agora que você Boa. entrou. Não, a questão, Denis, que você disse que ia mandar, mas em sumo você já mandou todos? Porque esses dias corrida aqui não tive como ver todo o e-mail. Você ia mandar insumos, ia mandar mais alguma coisa para a gente ver dessa atividade? Então, o que a gente vai mandar é a planilha definitiva com ela fechada, com aquela Sim, célula para ser preenchida. O sim. link do BI, alguém colocou aqui, acho que já no grupo, e o que era mais, Denis, as orientações. Aí, eu não sei se o Vanduí lembra o dia que ele mandou para facilitar a vida de todo mundo. Já coloquei no grupo aí para todos. Ele colocou no Certo, grupo também. certinho. E- Vamos lá. Então, temos Salomão Mas- Danilo e depois Maciel. E aí eu pretendo dar uma encerrada no nosso rolê. Oi, Denis. Nossa escuta aqui teve muita consequência do que foi a construção do PPA, né? Então, a Secretaria de Segurança, inclusive, nós já debatemos isso. Eu acho que nós tivemos a honra da participação do próprio Tiago aqui na nossa elaboração do nosso PPA. Então, houve uma invasão, não, eles estavam no direito deles, mas a Secretaria de Segurança Pública, como aqui é lotado um batalhão e outras polícias, rota, não sei o quê, então teve uma ocupação do espaço muito significativa, e isso está refletido na nossa escuta social. Tá lá, das 55 propostas que foram aprovadas, né, 13 tiveram aceitação. Das 13, já dei uma olhadinha aqui, que uma está repetida. Então, assim, eu fico. Agora, o que eu queria chamar a atenção de fato é que existem outras ações que estão lá, que está deixando. Eu acho que a SDR ela não está contando, porque eu acho que são os apoios vindos através dos consórcios, como a ampliação da política de assistência técnica, disponibilizando moto, GPS, computador, tal. Tem várias ações que estão vindo via consórcio. Essas não estão contempladas, essas estão lá dentro das 55 do Piemonte Paraguaçu, e não entraram nas 13, na verdade 12 aqui que foram contempladas. Então, acho que é só uma atenção que o consórcio, hoje, ele é um braço executivo da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da própria CAR, que tem usado muito o consórcio na disponibilidade dessas políticas públicas. Só uma atenção aí. Então, antes de passar para Maciel, essa questão, Danilo, que você traz, a da presença dos policiais, paciência, são os percalços dos processos participativos, né? Quem bota gente lá dentro e gente com capacidade de convencimento acaba levando. Às vezes, o constrangimento é também uma estratégia de convencimento. Mas não vamos entrar nisso, aí para o ano vocês botam mais gente do que polícia e o problema está resolvido. Aí não vai ser surpresa para ninguém que os polícias vão, aí seria, rapaz, bora de bonde aqui para os polícias não tomar conta de tudo. Agora, Inês é tarde e segue a vida. Inês é tarde, não é morta. Mas o que eu queria pegar de interessante dessa sua fala é o seguinte. O controle social, muitas das vezes, ele pode evidenciar a notificação do colegiado, pode ser assim o seguinte, olha,
eu sei que vocês estão fazendo coisa aqui, só que vocês não registraram. Porque quando ele registra o que foi feito ou não do PPA, ele não entra no mérito de quem executou. Se foi executado pelo consórcio, do ponto de vista do PPA, certo? Foi a SDR que fez, foi a CA que fez, foi a Bahia Tech que fez. Ô, Denis, me perdoe, Sim. Denis, repete só um segundinho aí que minha internet deu uma caída aqui. Por Certo? favor, Então, desculpa é o aí. seguinte, uma situação dessa que você trouxe, da execução via consórcio, ela pode levar a uma manifestação do colegiado, certo? Informando a SDR, dizendo o seguinte, olha, a gente está vendo que você está fazendo coisas aqui, mas você não está registrando. Porque o fato de não registrar não é porque foi feito ou como ação direta ou ação via consórcio. Do ponto de vista da política pública e do ponto de vista da execução e acompanhamento do PPA, a gente não entra no mérito de quem está executando. Se é o consórcio, se é a Santa Madre Igreja Católica, se é uma ONG ou se é o governo diretamente, isso não entra, a gente não julga essa questão, a gente julga se a política pública está sendo materializada ou não. Agora, realmente, se a secretaria está fazendo e não botou no papel que está, isso merece um registro para que haja uma correção de rota, para a gente chegar lá para ele e dizer, velho, olha, você está fazendo essa coisa aqui, amigué, você entregou lá uma moto, chega aqui, você não disse que não fez nada, então alguma coisa está dissonante aí, certo? Então, olhar por esse lado da questão, certo? A gente pega a política pública, independente de quem seja o ente executor. Maciel, último, mas não menos importante. Obrigado, Denis. Fazer igual a Salomão Danilo, nós tivemos a honra de ter Luiz Denis no território de Taparica, na escuta do PPA, e inclusive batemos até uns parabéns para ele, que era a ocasião do aniversário dele. Foi mesmo, dia 16, bata o parabéns de novo, chamou a reunião dia 16 para vocês cantarem parabéns para mim. Fechou. Dizer aqui, ó, agradecer a Vanduí, que eu vi o link aqui, Vanduí, cliquei, realmente no celular eu consegui e encontrei aqui, tive que mudar de navegador, então forma nossos demais colegas que não conseguirem acessar. E agora, por fim, não menos importante, como diz Denis, eu vi o seguinte, primeiro assim, que a gente tem uma situação aqui, eu venho sempre relatando, o território não vem muito feliz, não sei se nas outras gestões conseguia ter mais visibilidade o resultado do PPA, porque agora realmente, quando trata do PPA, é como se fosse um palavrão. Falando em palavrão, Denis, é pesado, a galera não está satisfeita mesmo, certo? Então, eu vou fazer essa escuta aqui, vou me agendar para fazer, e aí assim, eu já me fiquei preocupado, porque, por exemplo, quando tem aqui, só vou citar um item, não quero ser longo, não, mas só dois itens eu vou citar. O primeiro da lista de Taparica, que diz assim, plantar sem cisternas, calçadão e tal, isso é a descrição da proposta. Implantar sem cisternas, isso é a descrição. Aí quando vai para a coluna, atividade programada, aí está lá, chamada pública para a contratação da entidade, aí andamento do atendimento. Aí diz, registramos que a proposta está sendo atendida no exercício, foram lançados editais de chamamento público. Então, assim, para a gente aqui é bem complexo dialogar com as comunidades que já têm esse sentimento mesmo, sentimento de prefeitos, de secretários, né? De que parece que não está sendo resultado. Aí, assim, para mim ficou muito aberto. Registramos que está sendo atendido no exercício, foram lançados editais de chamada pública. Não sei, assim, não tem como eu dialogar com... tem mais de 400 tecnologias sociais de captação de água pela SEAD e tal, enfim, não parece que é uma coisa... Aí fui observando aqui os pontos que o pessoal mais foi votado na ocasião do evento, aí os que foram mais votados não foram atendidos, então com certeza vai ser razão de polêmica, não foram atendidos. E aí, por fim, para não fazer uma fala muito longa, quando chega no final das propostas, as colunas, atividade programada, andamento de atendimento, estão em branco. Aí, assim, mais complexo ainda para fazer esse diálogo. Então, quero me colocar prontamente à disposição para realizar a atividade, mas, assim, com essas limitações. Não, vê só, tem limitações e não limitações. A questão das colunas em branco
faz uma marcazinha de alguma forma e manda cá para a gente ver o que foi que aconteceu. É a mesma coisa que alguém já tinha relatado, certo? Isso antes, e aí disse, o que tiver, e dependendo do que foi falado aqui até agora, aquilo que vocês entenderem que está estranho, certo? Que não rolou bem, aciona a gente aqui que a gente corre atrás para ou explicar ou corrigir. No que diz respeito ao que a questão das chamadas públicas é muito parecido com a questão que Danilo coloca. Aí o que é que se eu tivesse do colegiado, eu não ia entrar no mérito de brigar com a SDR, ficar pé da vida com a SDR, e tal. Mas eu ia perguntar o seguinte, meu prezado, me explique quais foram as chamadas públicas e quais foram os municípios atendidos ou as comunidades atendidas com essa chamada pública para melhor apresentar as informações para o público, né, do colegiado. Porque às vezes a gente fica pé da vida, um xinga de lá, xinga de cá e depois fica todo mundo xingado, mas você não caminha para canto nenhum. Aí daqui a um ano ele está se xingando de novo e tal. Então, como a ideia é andar, a ideia é que os colegiados exerçam o senso crítico. Eventualmente, o senso crítico pode ser exercido de uma forma mais contundente, menos contundente, mas se ele for exercido com racionalidade, a gente caminha para a solução dos problemas. Nesse caso de, por exemplo, buscar essas informações, eu devo dirigir-me à CEPAM ou junto ao colegiado a gente dirige diretamente, por exemplo, à SEADES, que é quem disse quem fez a chamada pública? Denis. Aí o que acontece? Se vocês querem se a decisão do colegiado for ter uma espécie de plano de ação em relação a essas questões, se foi a SEADES, vocês vão ter que procurar a SEADES. A questão é que a SEADES não tem capilaridade, então ela não tem uma representação em cada território. Aí, nesse caso, a gente teria que ver aqui quem é que órgão da SEADES cuida dessa questão de chamada pública, certo? Para que as iniciativas sejam tomadas. Agora, se a gente for pegar exatamente do que a gente está tocando agora, que é a participação social no monitoramento, o importante é que fique registrado que a resposta da secretaria ela é insuficiente, vamos dizer assim. Certo? Se o colegiado resolver tomar alguma iniciativa, ele tem autonomia para tal. Certo? Agora, não registrar é o pior dos mundos, porque aí a gente não vai ter o que mostrar para a SEADES, ela vai achar que está tudo bem, a gente não tem elementos para dizer que não está, e não se esclarece nada. Quando, de repente, pode ser até que esteja tudo bem. De repente, pode ser até que a SEADES, certo? Seja os otimistas como eu, vão acreditar no seguinte, olha, a SEADES está atendendo, só que ela não está tendo percepção do território de que ela está atendendo. Certo? Se isso é registrado e chega aos ouvidos da SEADES, a gente pode fazer uma proposta do seguinte, velho, vamos fazer uma reunião online, já que está caro e alguém da SEADES lá no território, vamos fazer uma reunião online para o cara da SEADES dizer o seguinte, olha, a chamada pública foi realizada, está sendo executada por Joaquim, Pedro, Maria, certo e tal, e as comunidades tais e tais e tais estão sendo beneficiadas. Ou seja, a gente tem uma série de cenários, mas o que importa é que a gente seja propositivo. Eu vou passar aqui para Vanduí, inclusive, peço a ele que faça as suas considerações finais, já que eu estou percebendo aqui que, pelo silêncio e pelas câmarazinhas fechadas, estamos todos... Ah, Stephanie ali já levantou a dúvida. Certo? Então, Vanduí, eu pediria que Stephanie falasse logo, se for alguma coisa relativo ao método ou alguma informação, a gente explica, e se não, você já pega o embalo e dá o desfecho final. É Stephanie ou Stefânia? Stephanie, boa tarde. Pronto, boa tarde. Obrigado, viu, Denis, pelo esclarecimento. Eu agradecer, viu? Obrigado.
Então, Denis, abrindo aqui a plataforma do Power BI, eu gostaria de ver a questão que você sinalizou aí desse monitoramento sobre as datas. Nesse acompanhamento, a gente pode, tipo, 2024, propostas que foram atendidas ou que serão atendidas só em 2026, 2027. Enfim, aqui no Power BI não tem esse campo, só naquele arquivo no Excel, não é isso? Só para confirmar. Não, naquele arquivo não tem muita coisa, só diz que vai ter continuidade. E aquelas que não foram executadas, que já houve a resposta do não em 2024, a gente não tem uma resposta, a gente já não tem visibilidade de como é que isso vai ser respondido nos próximos anos. Eu sugeriria, já adiantando aqui um pouco o expediente, se essa for questão que seja apresentada pelos vários colegiados, a gente pode preparar outro tipo de informação, certo? E outro tipo de acompanhamento, ou seja, acompanhar não só aquilo que foi feito em 2024, breve a gente vai ter um relatório daquilo que deve ser feito em 2025, a gente não tem data definida ainda, certo? Mas a gente pode ter um sistema de acompanhamento daquilo que não existe sinalização até agora de quando vai ser atendido. Em relação também ao campo aqui aberto, você disse que é importante que tenha o preenchimento, né, nesse retorno, nesse monitoramento, para não ficar em branco. Agora, aqui na planilha, eu observo que descrição da proposta, aí tem ampliar a rede de atenção no Piemonte Norte do Itapicuru, né? Aí, na atividade programada, não tem nenhuma atividade programada para essa ação. Ou seja, é isso mesmo? Quando a gente for abrir essa apresentação aqui, nem todos os campos vão estar abertos. Eu estou perguntando porque quando a gente for compartilhar, se essas dúvidas estiverem lá, a gente já tem uma resposta, né? Não, aí eu não teria uma resposta para você no momento. Aí cai no buraco, eu ia dizer buraco negro, mas buraco negro é politicamente correto, certo? A minha auxiliar aqui já está dizendo que eu devo utilizar um... Não tem buraco nenhum, é uma informação limbo, imprecisa, não é limbo também. E nós temos que responder essa imprecisão para você. Então, isso está específico no BI do Piemonte Norte do Itapicuru. Vamos dar uma olhadinha e a gente responde. Obrigada, gente. Boa tarde. Tranquilo. Vanuí, jogue duro. Você já respondeu boa parte do que eu ia falar, que é justamente sobre isso. Lembrar sempre aí, pessoal, que nós estamos tratando, o que está respondido aí de alguma forma é da execução de 24. Tá certo? 2024. E o que o Denis falou aí foi o seguinte: as secretarias estão, nesse momento ainda, daqui até março, vão estar fazendo a vinculação dessas propostas aí, o que vai ser atendido em 25 ainda. Então, vocês não estão com nenhum relatório de 25 ainda. Então, tudo que vocês estão tratando aí é de 24. E realmente, Stephanie, a planilha ela é mais completa no sentido de informações do que o Power BI. O Power BI está colocado aí somente como um suporte assim breve, rápido, mas quando você olha para a planilha, ela tem mais informações para você poder analisar essas questões aí que você levanta. Maciel e demais, eu acho que serve para todo mundo. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ler antes de discutir com o colegiado, e, por exemplo, vocês veem lá, isso mesmo, esse exemplo mesmo que você colocou, das cisternas, dos editais, como também Danilo colocou, se vocês tiverem a oportunidade de discutir um pouco, antes de fazer a reunião com o colegiado, discutir lá um pouco com a Bahia Ter ou com a CAR, e dizer assim, olha, a secretaria respondeu isso aqui, será que você poderia esmiuçar um pouco mais? Quais são os editais? Onde é que foi, quais municípios que atendeu, qual foi o público beneficiário? Se puder esmiuçar um pouquinho, não tem muitos órgãos do Estado aí no interior, né? São poucos. Esses poucos que vocês tiveram a oportunidade de conversar com o coordenador para ver se ele consegue detalhar um pouco mais, para quando você ir para a reunião com o colegiado já ter algum detalhe a mais, bacana. Isso é muito bom, tá certo? É isso que eu acho que vocês têm que tirar um tempinho para fazer, até para você mesmo ter mais subsídio. Isso também já vai criando um laço, um vínculo maior, uma conversa, um diálogo seu com algumas entidades aí
do Estado que estão nos territórios, é o batalhão, de polícia, o Abacá, Bahia-Té, INEMA, quem mais estiver contemplado aí nessas propostas da escuta, você já vai fazendo esse vínculo. E finalizando, não menos importante, Denis, você juntou 2 adágios populares e criou um só, você disse Inês é tarde. Não, eu errei, Em vez de Inês é morta, não, mas eu digo, você está certo. Não fale mais Inês é morta, porque a Maria da Penha vai lhe pegar. Se agora a gente falar Inês veio tarde, é melhor ainda. Não, mas aí isso dá margem a um monte de debate. Depois eu vou ter uma DR aqui com Liliane, que está aqui, certo, do lado, mas isso é um adágio, isso se refere a fatos, né, históricos, não se refere necessariamente a uma manifestação de feminicídio. Me parece que Inês morreu por outras razões, mas vamos tirar isso a limpo para que não paire dúvida. Mas aproveitando, obrigado, galera, bom trabalho a todos, todas e todes. Dia 8, Dia Internacional da Mulher, e aí não só o abraço às mulheres, mas que esse 8 de março seja um 8 de março de luta, porque temos ainda muitas diferenças entre homens e mulheres na nossa sociedade, e que nós outros homens aproveitemos o momento também para fazer do 8 de março um momento de reflexão de qual a nossa responsabilidade individual nessas diferenças e o que é que podemos individualmente também, no limite de nossas possibilidades, estarmos operando para que essas diferenças não se perpetuem. Dito isso, encerro aqui a gravação. Vocês, a partir de agora, podemos todos falar bobagem, porque as bobagens não serão mais